WW está de volta. Continuamos analisando a entrevista de Vladimir Putin a um grupo de jornalistas, dentre os quais Daniel Hittner e a CNN Brasil. O Putin explicitou o desejo de continuar expandindo os BRICS, né? No ano passado, 6 novos países passaram a integrar o grupo. Vamos ouvir. 30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать вместе с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации. Но здесь мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относиться к расширению. Точно совершенно мы никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты. Как выстроить эту работу, это мы с коллегами, с моими друзьями в Казани, когда встретимся, обо всем поговорим. Daniel, você sentiu que o Putin, o governo russo, tem esse ânimo ali de colocar o BRICS como um redefinidor, talvez, aproveitar esse momento de redefinição da nova ordem internacional e impulsionar o BRICS ser um eixo de atuação importante nesse sentido? Sim, se isso é possível ou não é uma outra discussão, mas eu percebi nitidamente esse desejo do governo russo e do próprio Vladimir Putin. Um ponto que eu ouvi ali de funcionários próximos de Putin é que, na avaliação deles, esta década que nós estamos vivendo é a mais importante em termos de transformações geopolíticas depois da Segunda Guerra Mundial, em todo o pós-guerra. E o BRICS, a reforma da ordem internacional é parte desse processo, é parte desta década transformadora. Como essa reforma internacional do sistema internacional não está acontecendo por dentro do sistema, quer dizer, o FMI não está mudando, a OMC está parada, a ONU e o Conselho de Segurança estão ali imexíveis, né? Percebe-se esse desejo da Rússia, e por que não da China, de usar o BRICS como uma plataforma ali de aliança política entre esses países do sul global. Isso envolve fortalecimento do Banco dos BRICS, fortalecimento do arranjo contingente de reservas como alternativa ao FMI, troca, desdolarização, troca do dólar. Acho que continuamos com ele aí, né, Filipe? Pode continuar, Daniel. Não, só dizer, só para concluir, quer dizer, esses pontos me parece que são objeto muito grande de desejo da Rússia e, por que não, da China. Fala-se até muito por que não termos uma plataforma alternativa ali de música ou de filmes, que não Netflix, que não Spotify. Parece um pouco besteira e difícil de realizar, mas acho que isso dá a dimensão de como se enxerga os desafios da próxima década da perspectiva russa ou da perspectiva chinesa, de ser uma década de transformação. É isso? Professor, o BRICS hoje, mesmo ampliado, ele tem um pouco menos de 30% do PIB mundial. E países muito pobres, como a Etiópia, o Egito, o próprio Irã, que não é um país muito pobre, mas também não é um país, uma grande potência econômica. O próprio Brasil também é um país que não tem uma potência econômica internacional, tem um papel importante como exportador, como produtor de alimentos, de petróleo e tal, mas não é um país tão rico. Eu queria lhe ouvir sobre onde é que o senhor enxerga o potencial do BRICS, porque a gente sabe que é o poder financeiro, no final das contas, que acaba mantendo o Ocidente, os Estados Unidos, enfim, a Europa como líderes desse processo. O BRICS é muito desequilibrado, né? Quando o Putin fala, né, na entrevista, eu assisti a entrevista, né? Fala ele é a base do crescimento futuro das próximas décadas pelo mundo. Na verdade, ele está falando muito de China e Índia, né? Então, esse é o polo que é dinâmico, né? Principalmente a China, mas a Índia logo depois também. Então, a gente vive um momento de transição hegemônica, claro, né? De um sistema centrado economicamente nos Estados Unidos para um sistema, assim como no século XIX tinha a Inglaterra, depois no século XX nós temos aí os Estados Unidos, no século XXI
tudo indica que vai ser a China, né? A China, em paridade de poder de compra, já tem a maior economia do mundo, né? Em PIB nominal ainda não, mas isso aí é só um exemplo. Então a gente vai caminhar nessa direção, né? Existe gente que discorda, mas a minha impressão é que a gente vai caminhar nessa direção. Parece ser a não ser que alguma coisa mude muito, né? E aí, por isso que é interessante para países como o Brasil, a Rússia, esse grupo dos BRICS, porque ali mistura tudo e aquele dinamismo do grupo como um todo também pode ser incorporado por esses outros países, né? Então tem que saber bem navegar nisso também para você não cair na dependência da China. E aí, só pegando um gancho rápido do que o Daniel falou, muito interessante, eu acho que a China tem um papel mais ambíguo nessa relação, porque interessa muito à Rússia colocar o BRICS como um contraponto do Ocidente. Mas a China não interessa tanto isso, né? Os interesses econômicos da China estão tão imbricados aí com o sistema financeiro internacional, ocidental como ele é, que para ela não interessa tanto balançar o barco assim. Então, ela quer uma transformação lenta, gradual e segura, e não tão rápida como o Putin quer. Eu acho que há aí uma pequena tensão também entre eles. Lorival, a gente sempre ouve isso, você também já falou disso aqui, das rivalidades internas dentro do BRICS, né? Que não é um grupo homogêneo, né? De alguma maneira, e hoje na entrevista é interessante também, porque ele fala muito do Xi Jinping, fala alguma coisa do Narendra Modi, fala do Salman, da Arábia Saudita, e de certa maneira ele acaba privilegiando a Rússia. Da maneira como o BRICS está sendo conduzido hoje, é um bloco que interessa mais, talvez, até a Rússia do que a China, ou não? Você vê eles andando conjuntamente? A China lidera os BRICS, né? A China faz o que quer nos BRICS, vamos ser sérios, né, em relação a isso. Isso ficou muito claro no ano passado, né, naquelas adesões, naqueles convites que foram feitos, a revelia do desejo do Brasil, e eles convidaram, a China convidou pares de países adversários para poder arbitrar os conflitos entre eles, né? Então, Irã, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Egito, né? Então, e agora quer trazer muito mais países para formar realmente um grupo de países que ficam sob a liderança da China. A Rússia é hoje um parceiro júnior da China, né? A Rússia depende da China, né, para ter uma certa sobrevida nessa aventura contra a Ucrânia e, em última análise, contra o Ocidente, né? Então, a Índia é um adversário da China, né? Mas, por outro lado, extrai algumas vantagens dessa parceria com os BRICS, sobretudo no que diz respeito exatamente a ter um certo diálogo com a China, né, e também a comprar petróleo, gás, armamentos da Rússia, enfim. E a Índia tem uma história de, digamos, independência, né, de não alinhamento. Historicamente, a Índia ocupou muito esse espaço, né? E a África do Sul é muito influenciada, muito alinhada com a Rússia, historicamente, né? Porque essa África do Sul é a África do Sul do CNA, do Congresso Nacional Africano, que lutou contra o apartheid, que foi patrocinada e apoiada pela então União Soviética. Os líderes atuais do CNA, que são bastante velhos, estudaram na União Soviética e tal. E também muito alinhados com a China, né? O Brasil é que fica numa posição bem estranha, né? É claro que no governo Lula ele se sente confortável nesse alinhamento, mas na época do Bolsonaro mesmo era uma situação bastante desconfortável, inclusive com o Bolsonaro nem sequer aproveitando as vantagens que existem na relação comercial e de investimentos com a China. Elas continuaram, mas Bolsonaro fez críticas duras, né? Assumiu posições até bastante ofensivas em relação para com a China. Mas para o Brasil estar nessa posição de alinhamento é bastante
estranho, considerando que é uma democracia, né, com valores ocidentais. Bom, gente, vamos a mais uma fala do Putin, né? Durante a entrevista, ele falou sobre as sanções impostas à Rússia pelo Ocidente desde o início da guerra na Ucrânia. Штатам нужно задуматься. Вот они испортили отношения с Россией, вводят постоянные санкции, и это негативно отражается на них. В конечном итоге на них-то и отражается, в том числе на долларе отражается. Весь мир задумался, стоит ли использовать доллар, если Соединенные Штаты по политическим соображениям ограничивают использование доллара в качестве универсальной международной расчетной единицы. А с Китаем что происходит? Ну тоже одна санкция за другой. И связано это не с политикой, это связано с ростом экономики Китая. И с попыткой затормозить этот рост с помощью различных санкций. Daniel, você passou a semana aí, você sente na rua, dá para sentir ali de alguma maneira na economia, na microeconomia, vamos dizer assim, efeitos das sanções internacionais à Rússia? É engraçado, mais de 1.000 marcas ocidentais, principalmente europeias e americanas, deixaram a Rússia desde o início das sanções, em 2022. A maioria, ou grande parte dessas marcas, foi substituída por réplicas nacionais, é o caso de McDonald's, de Levi's, de Starbucks, de Coca-Cola, de YouTube, por exemplo. Você tem muitas réplicas perfeitas ou quase perfeitas do que existia antes. E o que acontece é que muitos dos produtos que não poderiam, em tese, estar chegando, aí a gente não está falando de uma rede de fast food, estamos falando pode ser uma bolsa da Prada, uma bolsa da Louis Vuitton, uma calça jeans da Levi's, um carro importado, continua chegando. Continua chegando como? Por importações da China, da Turquia, do Irã, das ex-repúblicas soviéticas. Esses produtos continuam existindo, mas são mais caros do que as suas cópias russas agora. Uma coisa que eu perguntei aqui para os russos foi, imagine um cenário em que a guerra acaba e no ano que vem as sanções são concluídas, não existem mais sanções. Essas marcas, por acaso, vão voltar? E a resposta que eu coleto majoritariamente é o seguinte: talvez sim, talvez não. As cadeias de produção de fornecedores se desestruturaram, se estabeleceram novas cadeias de produção. Em geral, empresários amigos do Kremlin são os donos dessas novas marcas que chegaram, e os russos se adaptaram, os consumidores russos se adaptaram. Então, a vida continuou independentemente das sanções. É verdade que você não pode fazer uma conexão quando voa para os Estados Unidos ou para o Brasil, você não pode fazer mais essa conexão em Frankfurt, mas você faz via Istambul. E você chega do mesmo jeito. Pode ser mais caro, atrapalha, mas a vida continua existindo na Rússia mais ou menos da mesma forma como antes. É isso. Eu queria ouvir do professor como é que o senhor enxerga a sobrevivência financeira da Rússia, por exemplo, sem a China, sem a Índia, sem o próprio Brasil. O Brasil hoje, 90 e tantos % do diesel que ele importa está importando da Rússia porque é mais barato, né? Cerca de 20 centavos mais barato do que o diesel no mercado internacional, que ajuda, inclusive, as contas brasileiras aqui. Mas, mesmo com as sanções, a Rússia está conseguindo, de um jeito ou de outro, crescer. A inflação está alta para padrões brasileiros, vamos dizer assim, está lá na casa dos 8%, 9%, mas a taxa de juros que foi para o céu, assim que a guerra estourou, hoje já voltou para 15%, 16%. Então, queria lhe ouvir sobre a capacidade da Rússia se sustentar economicamente se não tivessem essas parcerias por fora, aí rodando por fora das sanções. A Rússia, a gente tem que ver uma coisa de início. É um país muito sui generis. É o maior país do mundo, né? Mas não é só questão de extensão territorial. A riqueza mineral da Rússia é imensa, né? A gente acha que o Brasil tem muito mineral, etc., mas isso nem se compara à Rússia. A Rússia tem muito de tudo.
tudo que você pensa, tudo. Ouro, diamante, tungstênio, até nióbio, que uma vez falaram não tinha, mas tem um pouco também, não tanto. Gás, madeira, tudo do mais valioso. Então, se tem um país no mundo, provavelmente não existe isso, mas se tem um país no mundo que possa ser uma autarquia, se fechar e viver sozinho, esse país é a Rússia, né? Então, é por isso que ela tem conseguido sobreviver a essas sanções. Qualquer outro país já não teria condições de sobreviver às sanções como vieram, né? Ela conseguiu porque tem todo esse material, né? Por exemplo, nos anos 90, sob Yeltsin, né? Que a economia da Rússia caiu mais do que a dos Estados Unidos na época da Grande Depressão dos anos 30, caiu mais do que durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 90, sob Yeltsin. Em nenhum momento dos anos 90, a balança comercial da Rússia foi deficitária. Ela sempre exportou mais do que importou, né? Porque tinha muito minerais. Então, ela consegue sobreviver muito em cima disso e também por uma lida hábil com a economia, né? O governo russo, antes desses conflitos, ele era bastante estranho. Ele tinha um governo meio keynesiano, mas, ao mesmo tempo, com grande rigor fiscal, né? Ele não jogava fora esse dinheiro do petróleo, como acontece em muitos países. Você podia ser muito rico em petróleo e, o caso da Venezuela, por exemplo, está muito mal, né? Então, ele guardou bem aquelas reservas e, mesmo na guerra, agora é hábil, utilizando todas essas coisas que você colocou aí, né? Mercado clandestino, etc., mudando o mercado, e aí vai conseguindo levar. Mas eu acho que a gente tem que levar desde o início essa coisa que a Rússia é sui generis no mundo pela riqueza mineral dela, que lhe permite, com uma hábil condução da economia, sobreviver a essas sanções que provavelmente nenhum outro país aguentaria, né? Bom, a gente precisa chamar mais um intervalo e daqui a pouco a gente vai falar o que o Brasil vai levar para a próxima reunião dos BRICS. Até já.